Olá, amigos da internet, amigos do canal R. Lazzarini Mosaicos, o canal que fala de mosaico. Bom dia! Se você quiser saber mais sobre o canal ou sobre o que é mosaico e a história do mosaico, clique no link que vai aparecer aqui na tela para acessar a página do canal e assistir os outros vídeos. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a história do mosaico, de uma forma simples, resumida e bem ilustrativa para que todos possam entender e curtir. É uma recordação da história geral, agora com foco no mosaico. Uma viagem através do tempo, uma viagem pela arte. Desde a antiguidade, desde os tempos do período neolítico, passando pelos impérios grego e romano, passando também por todos os artistas da Idade Média e chegando até a Arte Nova, o Art Nouveau, até a modernidade, até os nossos dias. Como tem muita história para contar e ela é muito interessante e ilustrativa, resolvi dividir a história do mosaico em 4 partes. Essa é a segunda. E essa parte 2 vai contar a história do mosaico nos períodos romano e bizantino, 2 dos mais importantes períodos na história do mosaico. Vamos começar a nossa viagem pelo tempo. Lembrando apenas o que eu falei no vídeo anterior sobre o que é mosaico, que a técnica da arte do mosaico consiste na colocação de tecelas numa superfície qualquer. Tecelas que para o mosaico antigo são peças quadrangulares ou cúbicas utilizadas em revestimento. Pequenos fragmentos de pedra, como mármore e granito, moldados com o formão, que era o instrumento usado pelos escultores, e o martelo, e que nos dias de hoje significa uma gama enorme de materiais em geral, pedras pequenas e peças usadas na elaboração de um trabalho de mosaico, moldados com alicates e ferramentas diversas. Muito bom! E para começar a segunda parte na história do mosaico, o 5º período, eu vou começar falando sobre o período romano, que coincide com a proximidade da era cristã, com o nascimento de Jesus Cristo. Esse 5º período, que é o período romano, tem como marco o ano 27 a.C. Com a ascensão do Império Romano, os padrões de mosaico passaram a representar deuses, desenhos geométricos intrínsecos e cenários domésticos. Essa expansão da arte do mosaico e os padrões utilizados nessa época influenciaram e muito a arte do mosaico que conhecemos nos nossos dias. Particularmente em Roma, nesse período, a arte do mosaico começou no século I a.C. e foi largamente utilizada em pisos, murais, fontes e até em painéis transportáveis. Já a histórica cidade de Pompeia, mais ao sul de Roma, foi um viveiro de grandes mosaicistas na época. Desde os poderosos e os abastados senhores até o povo em geral apreciavam a arte do mosaico. Mas todo o sul da Itália, a Ponta da Bota e a ilha da Sicília, na região da Calábria, sofreram grande influência dos gregos. Essa região foi dominada por muito tempo pelos gregos e ela passou a ter um mosaico mesclado, um mosaico grego-romano, vamos assim dizer, com influência dos 2 períodos. O grego, que falamos no vídeo anterior, estruturado, detalhado e colorido, e o romano, que foi um marco na história do mosaico.
Quando se anda em muitas ruas e cidades na Calábria, no sul da Bota, e cidades na ilha da Sicília, se vê muitas placas, mosaicos e informações com inscrições em grego. Durante sua história de quase 3.000 anos, a cidade de Régio Calábria, Régio é a comuna e Calábria a região no sul da Itália, foi uma próspera cidade dos gregos e depois dos romanos. A cidade foi uma das mais importantes cidades da Magna Grécia, no apogeu do Império Grego. Por sua posição estratégica e importância política, posteriormente e ao longo do tempo, manteve-se como uma das grandes metrópoles também do Império Bizantino e dos impérios árabe e normando. De qualquer forma, por muito tempo, Régio Calábria manteve os costumes e a língua grega. Já na Sicília, a maior ilha do Mediterrâneo, que fica perto do Dedo da Bota, na Itália, onde está Régio Calábria, teve também um período sob o domínio grego e sofreu nos mosaicos grande influência bizantina, que é o próximo período da história do mosaico que eu vou falar. Como, por exemplo, os mosaicos da Capela Palatina, antiga capela real na capital da Sicília, na cidade de Palermo. Só como curiosidade, é no extremo leste da Sicília que está o vulcão Etna, um dos vulcões ativos mais altos da Europa. E da Sicília se avista a cidade de Pompeia, que nesse período romano também foi um dos berços do mosaico. Por todas essas razões, muitos historiadores definem um outro período na história do mosaico, o período grego-romano. Seria o 11º período nessa divisão da história do mosaico que eu estou contando, onde a parte dos mosaicos grego e romano se misturaram. Foi no período grego-romano que a arte musiva, a arte do mosaico, atingiu o seu apogeu. Portanto, uma forma de se definir esse período e servir como sinônimo de mosaico seria um marco na história da arte do mosaico. O 6º período na história do mosaico, no século V depois de Cristo, coincide com o crescimento do cristianismo, que introduziu novos temas para a arte do mosaico. Mas as técnicas e materiais continuaram intactos na era bizantina, iniciada pelo imperador Justiniano em Ravenna, em torno de 527 depois de Cristo. Bizantino significa o que é relativo à cidade de Bizâncio, atual Istambul, na Turquia. O termo bizantino é conhecido também como relativo ao Império Romano do Oriente e às manifestações da civilização e da cultura desse império. No período bizantino ou paleocristão, ou ainda do antigo cristianismo, como também é conhecido, abre-se para o mosaico uma nova era, a era bizantina, que é o verdadeiro triunfo das artes visuais do cristianismo. Este foi o mais rico e inovador período do mosaico, exemplificado pela maravilhosa e luminosa criação de igrejas bizantinas. Os mosaicos foram largamente utilizados em passagens bíblicas, e os mosaicos bizantinos mais significativos são encontrados na igreja de Ravenna, na Itália. Na igreja San Vital, em Ravenna, estão representados o imperador Justiniano e Teodora, com seus séquitos, em mosaico. As igrejas bizantinas são os maiores exemplos dos mosaicos na antiguidade e foram largamente copiadas
pelas civilizações posteriores. Os mosaicos bizantinos tinham um caráter simétrico e monumental, sendo os bizantinos os responsáveis por disseminar a arte do mosaico, bem como as suas técnicas. Combinando de forma harmônica elementos ocidentais e orientais, nesse período se tem a origem de uma arte mais intelectualizada, onde o sentido de divino se manifesta através de uma forma onde a realidade é feita com o uso de cores, linhas e formas abstratas. Nunca antes o mosaico tivera tanto esplendor e fora tão largamente usado no mundo como nesse período. As influências orientais se tornaram visíveis nos padrões e desenhos de mosaicos. O uso de teselas de vidro originárias do norte da Itália foi muito popular no período bizantino. Essas teselas deram uma textura e uma sensação inteiramente novas aos padrões de mosaico criados. As teselas eram, nessa época, obtidas de grossas folhas de vidro colorido e apoiadas por uma folha reflexiva de prata ou ouro. A aplicação das teselas era muito meticulosa. Os bizantinos se certificaram de colocar suas pedras, as teselas, em ângulos corretos para permitir a reflexão e a refração da luz. Para finalizar esse período, observem que existe uma relação muito estreita entre os períodos grego, romano e bizantino para a história do mosaico. Um influencia o outro, um interage com o outro e eles se misturam e se justapõem numa mescla extremamente benéfica para a evolução do mosaico. E embora os bizantinos tenham sido um dos primeiros a explorar tanto esse campo das artes, o campo dos mosaicos, devemos lembrar que foi no período grego-romano que a arte do mosaico atinge o seu apogeu. Vale lembrar ainda que no vídeo que falei sobre o que é mosaico, citei a cidade de Madaba, na Jordânia, a cidade conhecida como a cidade do mosaico. E lá, vocês se lembram, falei que Madaba era a cidade do mosaico bizantino. Portanto, e para finalizar, uma palavra para definir esse período e servir como sinônimo de mosaico seria o esplendor do cristianismo no mosaico. Como podemos ver até aqui, os temas mais explorados pelos artistas que compunham a arte musiva, a arte do mosaico na antiguidade, eram cenas cotidianas, cenas de guerra, cenas sagradas, históricas, mitológicas e paisagens. Outro ponto importante é que os grandes mosaicos certamente eram produzidos por um grupo de pessoas, não por uma pessoa apenas. Bom, vamos ficando por aqui hoje. Essa é a continuação da história do mosaico para essa segunda parte. Ainda temos muita coisa para falar. Nessa segunda parte, uma breve passada pelos impérios romano e bizantino, ditos os períodos mais importantes para a história do mosaico. Desde o início da era cristã até o século VII depois de Cristo. A forte influência religiosa e o período do esplendor do cristianismo na arte de se fazer mosaico. E se você gostou do que falei hoje, teremos muito mais a ver e aprender na sequência dos vídeos, tanto na história como no trabalho em mosaico.
No próximo vídeo, vou continuar falando da história milenar do mosaico, mas aí então focado nos tempos mais modernos. Vou falar sobre o período islâmico e o estilo bizantino. Não percam o próximo vídeo. Estamos caminhando e nos preparando para começar o trabalho em mosaico, com a parte prática propriamente dito. Essa etapa agora é importante para que se saiba o que é o mosaico e a história, um pouco da história do mosaico. E porque também continuamos colando as pedrinhas até hoje, pensando na parte prática que está chegando. Cada etapa no processo de se executar uma verdadeira obra de arte. E para nós, cada um dos nossos trabalhos realmente é uma obra de arte e, como tal, deve ser admirada. Para os amantes do mosaico, como eu, continuaremos nossa viagem pelo universo do mosaico. Se você gosta de mosaico, venha comigo. Um abraço a todos vocês, curtam a minha página no Facebook, se inscrevam no meu canal R. Lazzarini Mosaicos no YouTube e sigam minha conta no Instagram. Vocês têm todos eles listados aqui embaixo do vídeo. Enviem mensagens, sugestões, críticas através do meu WhatsApp e do meu e-mail. Ou deixem um comentário aqui mesmo no vídeo. Eles serão muito bem-vindos. Grato pela atenção de todos vocês. Eu quero sempre estar mais perto de vocês através do mosaico. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, quando continuaremos falando um pouquinho mais da história do mosaico. Parte 3. Um grande abraço.